Boa tarde, alunos do 9º ano do Colégio Atual. Professor Manuel, tratando do vídeo de revisão para avaliação de amanhã. Primeiro assunto, razão e proporção. A razão entre A e B é a divisão de A por B, desde que B, onde é o denominador, seja diferente de zero, certo? A razão, ela é utilizada para comparar dois valores. Então aqui, A está para B. É a maneira certa de se ler. E para a gente calcular a razão, apenas precisamos efetuar a divisão. Qual é a razão de 7 está para 10? São 7 décimos. Um exemplozinho assim, Em uma sala de aula, há 37 alunos, e entre eles, 20 são homens. Qual a razão entre o número de homens e de mulheres? A gente sabe que tem 37 alunos e que 20 são homens. Então, se são 20 homens, 17 são mulheres, certo? A razão de 20 para 17. Lê o quê? 20 está para 17. Então, qual é a razão? É apenas essa divisão. 20 dividido por 17 dá 1,11, certo? O que são razões equivalentes? Razões equivalentes são aquelas cujos resultados serão iguais, certo? Então, 3 quartos e 15 vigésimos são equivalentes, certo? 10 quintos, 10 quinzeavos e 20 trintaavos também são equivalentes. São razões cujos resultados são iguais. Razões inversas é quando o produto da multiplicação dessas razões for igual a 1, certo? Então, o que é o inverso de 3 quintos? É 5 terços. Simplesmente a gente muda o denominador sobe para o numerador e o numerador desce para o denominador. Isso são razões inversas. 7 quintos. Qual é o inverso? 5 sétimos. É só multiplicar que o resultado será 1, tá certo? Vocês sabem que todos esses assuntos foram dados e aqui é apenas uma revisão. Vocês podem, se tiver alguma dúvida, procurar os vídeos que a gente já postou, tá certo? E que vocês têm aí. O que é uma proporção? A proporção é uma igualdade entre duas razões. Assim, A está para B, assim como C está para D, certo? O que é que acontece? Para você encontrar a razão, a gente multiplica as extremidades. 5 sétimos igual a 10, 14. Então, 5 vezes 14 tem que ser igual a 7 vezes 10. 5 vezes 14 é igual ao produto das extremidades. Um caso aqui, Para essa fração, para que seja uma proporção, eu tenho o resultado de 15 vezes 12, tem que ser igual a 4 vezes x. Quanto é 15 vezes 12? 180. Então, 4 vezes x tem que dar 180 também. Quem seria x? É só a gente fazer uma equaçãozinha no primeiro grau. 4 vezes x vai ser igual a 15 vezes 12. Quanto é 4 vezes x? Igual a 180, certo? Quando está multiplicando, muda de lado, dividindo. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 4, que é igual a 45, certo? Resumozinho, o que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. Como é que eu encontro? Aqui,
multiplicação cruzada, multiplicação das extremidades. Ó, um outro exemplo aqui, ó. 3/8 tem que ser igual a 6 sobre x. Então, 8 vezes 6 tem que ser igual a 3 vezes x. Como é que eu vou fazer aqui? Ó? 3x é igual a 8 vezes 6, 48. Se 3x é igual a 48, 1x é 48 dividido por 3, certo? Quanto é que dá 48 dividido por 3? 48 dividido por 3 são 16, certo? Isso aí, razão e proporção. Agora a gente vai tratar de equação do segundo grau, certo? O que é uma equação do segundo grau? É toda equação com a incógnita expressa da seguinte forma, ó. ax² mais bx mais c igual a zero. Agora, a tem que ser diferente de zero, porque zero vezes qualquer número é zero, e aí deixa de ser uma equação de segundo grau, tá certo? Vamos aqui, ó. Por que de segundo grau? Porque o maior expoente é 2, segundo grau. Nesse caso aqui, ó, quando não aparece expoente, a gente sabe que é 1, certo? Então, quem é x? X é a variável desconhecida, é a incógnita desconhecida. É a raiz que a gente precisa encontrar, certo? A, B e C são os coeficientes da equação de segundo grau, certo? O A é o coeficiente quadrático, o B, o coeficiente linear, e o C é a constante, certo? A equação de segundo grau, ela pode ser completa quando tem, ó, nenhum dos coeficientes é nulo, ela é completa. Por quê? Ó? Se o B for nulo, se o B for zero, 0 vezes x vai ser zero, então deixa de existir esse termo. E se o A for zero? Se o A for zero, deixa de ser uma equação de segundo grau, porque 0 vezes x² vai dar zero também. E se o C for zero, deixa de ter o coeficiente constante, tá certo? Mas continua sendo uma equação de segundo grau. Então, ou B0 ou C0 continua sendo uma equação de segundo grau. Mas se o A for zero, deixa de ser equação de segundo grau, certo? Ela é completa quando tem os três termos e é incompleta se o B ou o C forem zero, certo? Vamos adiante. Ó, o discriminante, ele serve para demonstrar a quantidade de raízes de uma equação de segundo grau, certo? O discriminante, ele é indicado por uma letra grega chamada delta. E quem é a fórmula de delta? Delta é igual a b² menos 4ac. Agora um detalhe, ó, se esse resultado b² menos 4ac for menor do que zero, não existem raízes, certo? Toda vez que a gente for fazer, desenvolver essa fórmula, delta é igual a b² menos 4ac. Se o resultado for menor do que zero, não existem raízes, certo? Se o resultado for igual a zero, só há uma raiz para a equação. E se o delta for maior do que zero, a equação tem duas raízes, certo? Agora, quais são os passos que a gente tem que seguir para resolver uma equação de segundo grau? Ó, primeiro e mais importante, identificar o valor de cada coeficiente. Lembrem que a fórmula é o que determina a equação de segundo grau são os termos. Ó,
Equação de segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Quem são os coeficientes? São aqui, ó, o a, o b e o c. O a nunca pode ser zero. O b e o c pode, o que vão tornar essa equação incompleta, mas o a nunca pode ser zero. Então é necessário, em primeiro lugar, que a gente identifique o valor de cada coeficiente, o a, o b e o c, para depois encontrar quem é delta, utilizando aquela forma b ao quadrado menos 4ac. E depois disso, a gente encontra o valor de x, o valor das raízes na equação, tá certo? Qual é a fórmula? A fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou resolver aqui, ó, uma equação de segundo grau completa e uma incompleta, tá certo? Vamos lá, ó. Uma equação de segundo grau completa. Qual é a equação? X ao quadrado menos 10x mais 21 igual a zero. O que é que eu tenho que fazer primeiro aqui? Encontrar quem é A. Ó, quem é A, quando não tem nenhum número na frente, a gente sabe que é 1. Então, A vai ser igual a 1. B vai ser igual a menos 10. Tem que prestar muita atenção aos sinais no uso das fórmulas. E quem é C? C é 21. Ó, identifiquei os coeficientes. E agora eu preciso encontrar delta para saber quantas raízes são, certo? Então vamos encontrar o discriminante, vamos encontrar o valor de delta. Quem é B? Menos 10. B ao quadrado vai ser menos 10 ao quadrado. Na multiplicação, a gente sabe que menos vezes menos dá mais. Então 10 ao quadrado, 10 vezes 10, menos 10 vezes menos 10 vai dar 100. É um número positivo. Agora aqui, ó, menos 4. Menos 4 vezes A. Menos 4 vezes 1 são menos 4. E menos 4 vezes 21 dá menos 84. Então, 100 menos 84 dá 16, certo? B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 21, menos 84. 100 menos 84 dá 16. Aí agora a gente parte para a fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? X, a fórmula de encontrar raiz, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é b? B é menos 10. Então, menos 10. Mais ou menos raiz de delta. Encontramos delta, que é o discriminante, dá 16. E A é 1, 2 vezes 1. Então, vamos lá. Menos com menos dá mais 10. Mais ou menos raiz de 16 são 4. Dividido por 2 vezes 1, 2. Ó, 10 mais 4 são 14. 14 dividido por 2 dá 7. E 10 menos 4 são 6. 6 dividido por 2 são 3. Lembra que nós vimos que delta determina o número de raízes. O delta menor do que zero não existe raiz. O delta igual a zero só existe uma raiz. E o delta maior do que zero são duas raízes. Nesse caso aqui, 7 e 3. Tá certo? E agora, um exemplo de uma equação de segundo grau. Ó, o expoente aqui determina qual é o grau da equação. No caso, 2x ao quadrado é de segundo grau. Agora aqui está faltando um termo. Qual é? É o bx. Nós temos aqui, ó, nessa equação incompleta, não tem o bx,
certo? É uma equação de segundo grau. Então, vamos lá, ó. 2x ao quadrado menos 32 igual a zero. Se vocês prestarem atenção, eu posso dividir, ó, por 2. Posso dividir aqui esses três termos por 2. Vai ser o quê, ó? 2 dividido por 2 vai dar apenas x. 2x ao quadrado dividido por 2. 32 dividido por 2 dá 16. E 0 dividido por 2 é 0. Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Certo? O que é que eu faço para resolver? Eu vou pegar esse menos 16 e ele muda de lado com sinal trocado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16, certo? E para finalizar, eu vou extrair a raiz dos dois termos da equação. A raiz de x ao quadrado é quem? Ó, aqui cancela com aqui. A raiz de x ao quadrado é x. E a raiz de 16? Qual número vezes ele mesmo dá 16? 4. 4 vezes 4 são 16. Então, o resultado dessa equação é igual a 4. X é igual a 4. Certo? Vamos lá. Vamos seguindo adiante. Ó, a gente vai tratar aqui agora de problemas envolvendo equações do segundo grau. Quais são as etapas para resolver uma equação de segundo grau? Resolver um problema envolvendo equação de segundo grau. Primeira coisa, você faz um esquema, faz um desenho para entender melhor qual o problema. Depois, identifica os dados, certo? Vai identificar quem é A, quem é B, quem é C. A gente forma a equação, resolve a equação e interpreta as raízes da equação no problema. Ó, vamos aqui, ó. Um lote retangular de 171 metros quadrados de área tem na medida de sua frente 1 metro a mais do que o dobro da medida de sua lateral. Calcule o perímetro deste terreno, certo? Vamos lá, fazer o esqueminha. A frente tem o dobro mais 1 metro, certo? Do que a lateral. E a área total é de 171 metros quadrados, certo? Então, aqui, ó, como é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu tenho aqui, ó, eu tenho que multiplicar para encontrar a área, é base vezes altura, né? A área da frente, largura vezes comprimento. Área de quadrados e de retângulos. Então, eu sei que a frente tem o dobro mais 1 metro e do lado tem apenas x. E isso daqui, o total disso vai ser igual a 171 metros quadrados. Ele está pedindo para calcular o perímetro. Então, vamos lá. 2x vezes x dá 2x ao quadrado, ó. A gente vai usar a propriedade distributiva da multiplicação. 2x vezes x, 2x ao quadrado. E 1 vezes x são x. O sinal aqui é de mais. Isso aqui vai ser igual a 171 metros quadrados. Certo? Pronto. 2x ao quadrado mais x é igual a 171 metros quadrados, que é a área total. O que é que acontece? Esse 171, ele está no lado direito, ele vai partir para a esquerda com o sinal trocado. Então, 2x ao quadrado mais x menos 171 é igual a 0. Aqui, ó, agora, a partir daqui, que a gente colocou em forma de equação de segundo grau.
Vamos encontrar quem agora? Coeficiente A, que é 2, coeficiente B, que é 1, e a constante, o coeficiente C, que é menos 171. A partir daí, eu vou utilizar agora a fórmula para encontrar o discriminante, que é delta. B ao quadrado menos 4AC. Quem é B é 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 são menos 8. E menos 8 vezes menos 171 dá 1.368, certo? Então vamos lá. 1.368 com 1 são 1.369. Agora eu preciso encontrar a fórmula de Bhaskara, né? Solucionar a fórmula de Bhaskara, que é igual, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta a gente viu que são 1.369. Se é 1.369, ele é maior do que zero, então são duas raízes, certo? Então vamos lá, ó. Raiz quadrada de 1.369 são 37, certo? Raiz quadrada de 1.369 são 37. Utilizando agora na fórmula de Bhaskara, menos b. Quem é b? B é 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 1.369, dá 37, dividido por 2 vezes A. O A, no caso, são 2, 2 vezes 2 são 4. Ó, então, menos 1 mais 37 dá 36. Menos 1 mais 37 dá 36. E 36 dividido por 4 são 9. E menos 1 com menos 37 dá menos 38. Menos 38 dividido por 4 dá menos 9,5. Só que não existe medida de terreno negativa. Não existe menos 1 metro, menos 9,5, também não existe. Então, o que acontece? A solução para o problema é que esse perímetro, o x, é 9, certo? Então, vamos lá, ó. O dobro de x mais 1. O dobro de 9 são 18, mais 1 são 19. Então, a gente sabe que uma das medidas da área é 19. E qual é a outra? 9, certo? Se agora a gente multiplicar 19 vezes 9, a gente vai encontrar 171 metros, que é a área, como foi dado no problema. Mas o que ele está pedindo é perímetro. Perímetro, eu já expliquei a vocês, que é a soma dos lados. Se nesse tem 19, o de cá também tem 19. E se aqui são 9, aqui também são 9. Então, a gente vai somar, né? 19 mais 9, mais 19, mais 9 e mais 9. 19, 9, 19, 9. Qual é o perímetro? 56 metros, certo? Então, sobre a equação de segundo grau, é isso aí. Lembrando a vocês que vocês têm vários vídeos e que vocês podem treinar em casa, assistir novamente. Lembrando que a avaliação é para amanhã e é a nota mais importante, né? Vamos lá, ó. Para terminar, função de primeiro grau, função afim. Chama-se de função afim quando existem dois números reais A e B, tal que f de x é a x mais b. O que é que isso quer dizer aqui, ó? Nós temos dois coeficientes e temos uma variável que ela é de primeiro grau. Por isso que é função afim, função de primeiro grau. Se aqui ao invés de 1 fosse o expoente 2,
seria uma função de segundo grau, tá certo? Então, quem é A? A é o coeficiente, X é a variável e B é o termo independente ou a constante, certo? Nessa função aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 5. A é 2 e B é 5. X é a variável, tá certo? Ó, nós podemos atribuir um valor à função, certo? O que é que acontece para atribuir um valor? Vamos supor que eu queira colocar o x igual a 2. Para o x igual a 2, qual vai ser o valor da função? 2 vezes 2 são 4, 4 mais 5 são 9, certo? Então, atribuir valor a uma função afim é simplesmente atribuir um valor a x, atribuir um valor à variável, certo? Então, o que acontece? Muitos exercícios foram dados e, infelizmente, alguns não fizeram. Eu vou fazer um exercício aqui com vocês sobre função, que é para vocês relembrarem, lembrando e solicitando que assistam os outros vídeos. Aqui é simplesmente um vídeo de revisão, certo? Querem se aprofundar, assistam os outros vídeos. Aqui, ó. O proprietário de uma loja de colchões, ele paga R$ 200 de frete para pegar colchões em seu fornecedor. Isso quer dizer o quê? Tanto faz ele ir buscar um colchão como 100 colchões, ele vai pagar R$ 200 de frete. Então, isso aqui é uma constante. Se é uma constante, vai ser o coeficiente C. Lembrem que uma função AX, uma função de primeiro grau, é do tipo AX mais C, certo? O AX mais B, onde B é a constante, tá certo? Então, o que é que acontece? O preço de cada colchão é R$ 80. Vamos reler o problema? O proprietário de uma loja de colchões paga R$ 200 de frete para pegar colchões em seu fornecedor. O preço de cada colchão é de R$ 80. Ele pede para determinar a lei que rege essa função. Quem é a variável? A variável é x. Qual é o preço? 80. Ó, então, se eu pegar um colchão só, 80 vezes 1. Se eu pegar 10 colchões, 80 vezes 10. Se eu pegar x colchões, 80 vezes x, certo? Então, independente da quantidade de colchões que eu for pegar, 1, 10, 100 ou quanto sejam, eu vou pagar R$ 200 de frete. Então, qual é a função? F de x vai ser igual a 80x mais 200, certo? Essa é a lei que rege a função, porque x é a variável, o preço que eu vou pagar vai depender da quantidade de colchões que eu pegar, e os R$ 200 é o que é pago de frete. 80 o preço de um colchão e x a quantidade de colchões que eu for pegar. Agora a gente vai olhar aqui, ó. O coeficiente. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é que determina se a função é crescente ou decrescente. Se o A for maior do que zero, a função é crescente. Se o A for menor do que zero, a função é decrescente. Nesse caso aqui, o A é 80. Se o A é 80, ele é maior do que zero, a função
é crescente, certo? O A maior do que zero, a função é crescente. Agora aqui, ó, a parte numérica. Ele está solicitando aqui, ó, o valor a ser pago para uma compra de 60 colchões e outra de 80. Então, o que é que eu preciso fazer? Apenas substituir o X, onde tem X aqui, ó, eu vou botar 60 e onde tem X eu vou botar 80 também, certo? Para encontrar o valor a ser pago para 60 e 80 colchões. Vamos lá, ó. Onde tem X, vou botar 60. 80 vezes 60. 8 vezes 6, 48, mais 2 zeros, 4.800, certo? 4.800 mais 200. O F de 60 é 80 vezes 60 mais 200, que dá 4.800 mais 200, dá 5.000. E o F de 80, onde tem X, eu boto 80. 80 vezes 80, 6.400. 6.400 mais 200 são 6.600, certo? Eu apenas substituir 60 e 80 na lei que rege a função. Agora, o que é que ele está pedindo também? O y igual a zero e o x igual a zero. Para o y ser igual a zero, eu simplesmente pego a função aqui, ó, e igualo a zero, para o y ser igual a zero. Então, 80x mais 200, eu igualei a zero. A gente já viu que para resolver, aqui já não é, aqui para a gente resolver, é só, trocou de lado, mudou de sinal. Então, a gente vai pegar 80x mais 200 igual a zero, vai colocar o termo independente para a direita e onde tem x fica na esquerda, tá certo? Então, muda de lado para resolver uma equação de primeiro grau, muda de sinal. Então, 80x vai ser igual a menos 200. Ó, troquei o 200 de lado, troquei de sinal. Agora, se 80x é igual a menos 200, 1x vai ser o quê? Menos 200 dividido por 80. O que é que eu fiz aqui? Eu simplesmente, ó, se tem zero em cima e zero embaixo, eu eliminei. Ficou menos 20 dividido por 8. Eu aqui, ó, posso dividir todos 2 por 2. 20 dividido por 2 dá 10 e 8 dividido por 2 dá 4. Eu aqui ainda posso simplificar, dividir 10 por 2, que dá 5, e 4 por 2 dá 2. E finalmente 5 dividido por 2 são 2,5. Então, quando o y é igual a zero, o x é igual a menos 2,5. E quando o x for igual a zero? A única coisa que eu preciso fazer é colocar na função aonde tem x, colocar o zero. 80 vezes zero dá zero, 0 mais 200 são 200. E se prestarem atenção, quando x é igual a zero, o y é simplesmente a constante, é o b, nesse caso aqui, tá certo? Quais são as coordenadas que eu consegui? Para o x igual a zero, o y é 200, e para o y igual a zero, o x são menos 2,5. Eu agora vou para o gráfico da função, ó. Como é que desenha o gráfico de uma função? Nós traçamos duas retas perpendiculares, ó, duas retas perpendiculares, onde a horizontal é o eixo do x, a reta vertical é o eixo do y, e aqui eu numero, ó, numero, e o que é que acontece? Lado direito do x positivo, lado esquerdo do x, os números negativos. Parte de cima do y, números positivos,
parte de baixo do y, números negativos, certo? Então, para o x igual a zero, aqui fica o zero, ó. Para o x igual a zero, o y é 200. Encontrei um ponto. E para o y igual a zero, o x é 2 menos 2,5. Simplesmente aqui eu venho, ó, e traço uma reta. Entre os dois pontos, ligo esses dois pontos por uma reta, certo? Aqui é uma forma resumida, mas vocês têm todos os vídeos de revisão, certo? Está no grupo do 9º ano. Só é chegar no grupo que tem todos os vídeos desse trimestre lá. Obrigado, boa tarde. Assistam aos vídeos. Assistam a esse vídeo e aos outros, certo? A avaliação vai ser amanhã. Qualquer dúvida, estou à disposição. Porém, as dúvidas só poderão ser tiradas até a hora da prova de amanhã. Tem gente que quer tirar dúvida na hora da prova. Infelizmente, não pode, tá certo? Obrigado, boa tarde.